No filme Desejo do Corpo, conhecemos Alice, uma escritora fantasma que carrega marcas profundas de um acidente na ilha de Malta. Depois da tragédia, Alice passou a ter dificuldades em escrever e sofreu perda de memória, algo que a afasta do seu trabalho e de si mesma. Em busca de cura, ela e o marido Max decidem voltar à ilha, esperando que o retorno ao cenário do trauma possa ajudar na recuperação. Assim que chegam na casa onde vão passar a temporada, Alice e Max são surpreendidos por Sarah, a jovem empregada responsável pelo lugar. Sarah cumprimenta o casal com simpatia e entrega flores para Alice, gesto que a deixa intrigada com a presença da moça. Max segue para pegar as malas, enquanto Sarah vai para a cozinha. E Alice permanece ali sozinha, observando aquele ambiente que parece familiar, mas que a mente insiste em não reconhecer. No quarto, Sarah desfaz as malas, tentando puxar conversa com Alice para conhecê-la melhor. Alice revela que é uma escritora, mais especificamente uma ghostwriter. Cria livros para outras pessoas. Sarah ouve cada palavra com atenção e, ao ver a mulher tirar o casaco, nota a cicatriz deixada pelo acidente. Alice rapidamente cobre a marca e logo em seguida pergunta se Sarah é da cidade. Sarah responde que nasceu na ilha e nunca saiu de lá, mas sonha em ir para Los Angeles e se tornar atriz. Alice fica pensativa com essa revelação. Ao terminar de arrumar tudo, Sarah pergunta para Alice se ela deseja que prepare o seu banho. Mas logo essa proposta é recusada e Alice observa a mulher sair do quarto. Mais tarde, na sala, Max faz uma piada sobre o trabalho de Alice, dizendo que seria engraçado terceirizar um serviço que já é terceirizado. Ela se incomoda com isso, confessa o quanto está cansada e que não lembra de nada daquela casa. Max tenta confortá-la, relembrando que ela ficou em coma por 2 semanas, mas tem que manter a calma e ter paciência que suas memórias vão voltar. O homem a convida para ir descansar, para ela se sentir melhor. Na madrugada, Alice acorda inquieta e vai ao banheiro procurar seu remédio, mas não encontra. Revirando as bolsas, percebe que as caixinhas não estão lá e decide acordar Max para questioná-lo. O marido garante que trouxe os remédios e, se for preciso, irá no médico no dia seguinte para buscar outra receita. Na manhã seguinte, Sarah espera Alice para o café. A mulher se senta na mesa e pede que Sarah não seja tão formal com ela, que a chame apenas pelo seu nome. Sarah apenas sorri e apresenta o que preparou para o desejum. Depois de comer, Alice decide ir correr um pouco e, ao chegar perto de um penhasco, flashes do acidente voltam à sua mente, a deixando assustada e fazendo voltar rapidamente para casa. Ao chegar, é surpreendida por Sarah, que traz um suco para ela. A mulher aproveita o momento para mostrar o livro que comprou, escrito por Alice, e pergunta como funciona o processo de escrever para outra pessoa. Alice explica que usa resumos detalhados enviados pela editora e os livros do autor como base para construir a narrativa. Sarah fica impressionada. Curiosa, questiona se esse trabalho não é difícil. Alice responde que não, pois escrever como outra pessoa dá a ela uma sensação de liberdade que não sente quando tenta escrever histórias com seu próprio nome. Durante essa conversa, Alice menciona que a casa que está é dela e de Max, explicando que após o acidente perdeu parte da memória. Em tom de brincadeira, ela menciona para Sarah que talvez alguém pediu para ela fingir ser outra pessoa, o que deixa Sarah tensa por um instante, até perceber que era uma provocação. Logo, Sarah se despede para voltar ao trabalho, mas antes de sair, ousa perguntar se Alice realmente ama Max. Surpreendida com essa pergunta, Alice não responde, apenas questiona Sarah se Max deu em cima dela, mas não culpa seu marido, dizendo que entende o interesse dele. Afinal, Sarah é muito bonita. O elogio deixa a mulher sem reação e ela se afasta, deixando Alice sozinha com esses pensamentos. Naquela noite, os pesadelos voltam a assombrar Alice, que acorda agitada. Ao ouvir barulhos vindo da cozinha, decide investigar. Ao entrar, flagra Sarah fazendo sexo com outra mulher sobre a mesa. Sarah percebe a presença de Alice, mas não interrompe o ato, encarando-a de forma provocativa. Desconcertada, Alice se retira rapidamente, perturbada pelo que acabou de testemunhar. Na manhã seguinte, Alice permanece no quarto quando Sarah entra levando o seu café da manhã. A atmosfera está carregada, as lembranças da noite passada ainda ecoam e diz que não quer que aquilo aconteça novamente. Sarah responde sem hesitar, explicando que foi apenas um encontro casual. Intrigada, Alice questiona por que ela olhou daquele jeito na noite anterior. Sarah admite que ter sido flagrada a deixou mais excitada. O desconforto toma conta de Alice, que pede para que a outra mulher não volte mais à sua casa. E a empregada entende o recado e sai às pressas. No almoço, Alice desabafa com Max sobre o quanto é difícil lidar
com a perda de memória, e o marido tenta tranquilizá-la. Logo em seguida, Sarah entra para servir as bebidas e se retira. Aproveitando esse momento, a mulher pergunta a Max sobre o que ele acha de Sarah, mas Max responde de forma vaga e avisa que precisa viajar para Londres. A notícia deixa Alice surpresa, mas ele apenas diz que precisa resolver contratos e sai para ler, deixando-a pensativa. Segundos depois, Sarah retorna para recolher os pratos e Alice a convida para tomar o café que ficou na mesa. Durante a conversa, Alice revela que sente que alguém está manipulando tudo ao seu redor. A mulher escuta com atenção e promete ajudar a restaurar sua confiança. Essa conversa acaba criando uma conexão intensa, marcada por um brinde carregado de significado. À noite, Alice não consegue dormir e decide sair para correr. As lembranças de Sarah com a outra mulher voltam à sua mente, aumentando sua inquietação. Durante o percurso, um motoqueiro se aproxima e inicia uma conversa estranha, sugerindo que ninguém saberia se ela caísse desse penhasco. Ela fica assustada, mas o homem se apresenta como um castelhano e explica que investiga a vida de Sarah. E depois de algumas palavras, ele oferece carona para Alice até sua casa. A mulher aceita. Chegando no local, os dois se despedem. Alice entra dentro de casa e Castellano encontra um comprimido caído no chão e fica intrigado com isso. Em casa, Alice encontra um bilhete de Max dizendo que voltará em breve. Ao notar a falta de um comprimido, ela trata de pegar seu frasco para tomar o comprimido. Logo, Sarah aparece e avisa que o banho está pronto. Na banheira, o clima se torna íntimo quando Sarah começa a cuidar de Alice, passando a esponja em seu corpo de forma delicada. A tensão entre as duas é evidente. Sarah então convida Alice para sair, dizendo que tem uma surpresa. Curiosa, Alice acaba aceitando. Pelas ruas de Malta, Sarah leva Alice até um estúdio de tatuagem, explicando que pensou em algo para ajudá-la a lidar com a cicatriz que a incomoda. Sem hesitação, Alice aceita essa proposta. Ao se olhar no espelho, sorri de alívio, sentindo-se mais leve. Sarah se aproxima e as duas acabam se beijando em um momento espontâneo. Animadas, decidem sair para fazer compras juntas, fortalecendo ainda mais o vínculo que está se formando. Depois do passeio pela cidade, Alice e Sarah chegam em casa em clima de euforia. Entre as sacolas, Alice encontra uma lingerie e, com um sorriso travesso, pede para Sarah experimentar para ver se ficou como ela imaginou. Sarah aproveita o momento para provocar e pergunta se Alice pensa nela com frequência. Sem hesitação, a mulher admite que Sarah ocupa seus pensamentos mais do que devia. A provocação desperta algo nas duas. Sarah esquece completamente da peça de roupa e se senta no colo de Alice no sofá. O desejo toma conta e, sem resistência, as duas se beijam com intensidade, até que Alice finalmente se entrega aos sentimentos por Sarah. Na manhã seguinte, Alice é despertada pelo toque do telefone. Do outro lado da linha, seu marido dá a notícia da morte de Norman, deixando ela profundamente abalada. Para tentar se acalmar, Alice toma seus comprimidos e passa a procurar Sarah pela casa, mas não a encontra. Inquieta, ela anda pela propriedade e acaba encontrando um quarto antigo cheio de móveis empoeirados. Em meio às coisas, Alice descobre uma caixa com fotos antigas e uma pequena figura de flor, o que faz memórias turbulentas do acidente voltarem com força, juntas de lembranças com Sarah. Desorientada, Alice sai correndo até esbarrar em Castellano, que entrega um bilhete dizendo que ela havia deixado cair. Sem recordar desse detalhe, ela acaba convidando o homem para entrar. Na sala, Alice tenta processar tudo: a notícia de Norman, as fotos encontradas e a ausência de Sarah, enquanto Castellano, percebendo o estado da mulher, a pressiona com algumas perguntas para tentar entender o que está acontecendo. Sem conseguir muitas respostas, ele decide ir embora, mas ao sair, cruza com Sarah, que entra imediatamente e vai em direção a Alice. Sarah quer saber quem era o visitante, mas a mulher, atordoada, ignora a pergunta e fala sobre a morte do escritor Norman. Sarah, paciente, se aproxima para acalmar Alice, prometendo que vai estar ao lado dela para enfrentar tudo isso. Emocionada, as duas se abraçam com força, e o momento termina com um beijo cheio de alívio. No dia seguinte, Alice sai para sua corrida matinal e acaba encontrando Sarah parada ao lado de um carro quebrado. A mulher se aproxima para saber o que houve e Sarah explica que o motor do carro morreu. Sem pensar duas vezes, Alice oferece ajuda e abre o capô, enquanto Sarah observa, surpresa com a habilidade de Alice com carros. Ela comenta que aprendeu tudo com o pai, quando ainda morava no Texas, o que deixa Sarah ainda mais curiosa sobre o passado dela. Alice pede água para completar o radiador e Sarah corre para buscar uma garrafa dentro do carro. Após alguns minutos, o carro volta a funcionar e Sarah, agradecida, oferece uma carona. No início ele se recusa, querendo continuar o exercício, mas acaba aceitando essa carona. Em um canto mais reservado, observando a paisagem
viagem. Alice elogia esse momento e brinca perguntando se Sarah costuma levar muitas mulheres até aquele lugar. Sarah ri e diz que só leva estrangeiras porque é mais fácil de impressioná-las. Alice comenta com Sarah que se Norman realmente estiver morto, será ainda mais difícil para que ela se encontre novamente, já que precisará deixar a ilha. Sarah compreende a situação, admite que já imaginava que esse momento poderia chegar. Alice desabafa que não quer voltar para casa, porque desde o acidente sua vida perdeu o brilho e que graças a Sarah voltou a sentir algo verdadeiro. Em resposta, a mulher sugere que ela fique, mas Alice explica que não pode simplesmente abandonar tudo. O clima pesa no ar, mas ela confessa que não quer perder Sarah. Em tom de hesitação, Sarah diz que Alice mal a conhece para desejar isso, e ela garante que está disposta a descobrir quem Sarah realmente é para não perder esse sentimento. Alice admite que nunca amou Max, apenas se tornou dependente dele, e Sarah, tocada pela revelação, propõe que elas vivam esse amor juntas. Para selar o momento, as duas se beijam com intensidade. De volta a casa, na cozinha, Alice e Sarah cozinham juntas, mas a atmosfera logo muda. A tensão cresce e as duas se rendem ao desejo, trocando beijos apaixonados no ambiente enquanto exploram o corpo uma da outra. Quando Max retorna de Londres, encontra Alice no computador e pergunta se ela terminou o livro. Ela confessa que não, explicando que se sente mal e que os remédios não fazem efeito. Irritado, Max diz que foi um erro retornar para a ilha e que precisam voltar para Los Angeles para buscar outro escritor, já que Norman provavelmente morrerá. Alice se revolta e diz que não quer ir embora porque não pode perder Sarah. Surpreso com essa confissão, Max pergunta se ela se envolveu com Sarah. Sem responder, Alice apenas o encara em silêncio. Enfurecido, Max chama Sarah e manda ela ir embora imediatamente. A mulher, com um olhar de raiva, obedece. Começa a recolher suas coisas enquanto Alice, desesperada, tenta impedir que ela vá, mas sem sucesso. Desesperada, ela retorna para conversar com Max sobre a decisão de mandar Sarah ir embora. O marido, ferido pela traição, diz que passará a noite em um hotel até conseguir passagens para ir embora da ilha. Alice pede que ele fique, explicando que nunca quis magoá-lo, mas Max sai mesmo assim. No hotel, ao entrar no quarto, Max tira sua roupa enquanto Sarah aparece e senta-se na cama. O homem se aproxima dela, faz um carinho e diz que agora são apenas os dois. Ele beija Sarah e tenta avançar, mas a mulher não quer nada com ele. Mesmo assim, Max força ela a ter relações, deixando Sarah desconfortável. Sem notícias do marido, Alice decide ir até o hotel. Ao chegar, pergunta ao recepcionista em qual quarto o seu marido está, e o rapaz lhe passa as informações e Alice segue em direção ao local. Quando entra, encontra Max deitado na cama com outra mulher. Para seu choque, descobre que é Sarah. Sem entender, fica paralisada até que Sarah admite que ela não deveria descobrir a verdade. Com raiva, Alice disse que não imaginava que Sarah era amante de Max há muito tempo. O casal apenas ouve em silêncio enquanto Alice expressa sua dor pela traição e, sem suportar essa situação, deixa o quarto. Abandona os dois diante do peso do que acabou de descobrir. Alice sai do hotel completamente atordoada e de longe é observada por Castellano, que decide se aproximar para sentar ao lado dela. O homem oferece apoio silencioso, permitindo que ela respire fundo e processe o que acabou de vivenciar. Enquanto isso, no quarto, Max termina de se vestir e comenta com Sarah que precisam mudar os planos. Sarah, porém, se recusa a continuar participando dessa farsa contra a mulher, confessando que acabou se apaixonando de verdade por Alice. O homem ignora completamente os sentimentos dela e insiste em seguir com tudo como planejado, deixando Sarah ainda mais dividida. Castellano leva Alice até o cemitério e revela que está investigando o caso da irmã de Sarah, um mistério que nunca foi solucionado, já que o corpo da mulher jamais foi encontrado. Alice escuta atentamente cada detalhe e o homem, percebendo o estado dela, entrega um celular com arquivos que pode ajudá-la a entender o que aconteceu. Castellano parte, deixando Alice sozinha diante da lápide, imersa em pensamentos e lembranças fragmentadas. Em casa, ela assiste o vídeo no celular. Nas imagens, ela se vê sendo tocada por Sarah enquanto dirige momentos antes do acidente. O impacto dessa lembrança faz ela tomar uma decisão radical. Alice joga todos os remédios fora e ateia fogo neles, encerrando de vez esse ciclo de dependência. Mais tarde, sozinha, à beira de um penhasco, ela encara a escuridão. Esse instante é interrompido pela chegada de Max, que despeja uma enxurrada de palavras cruéis, dizendo que Alice é incapaz de tomar decisões simples e que não sabe escrever. O motivo
motivo de Max estar ali é para lucrar em cima do seguro de Alice, pois ele irá processar Norma, a editora, por plágio, assim ficando com todo o dinheiro desse processo depois de eliminar Alice. Em um ato desesperado, Max aponta uma arma para ela. Antes que ele possa atirar, Sarah surge e o empurra, fazendo com que ele caia do penhasco. Em prantos, Sarah implora pelo perdão de Alice, que ainda em choque, diz que agora elas podem recomeçar. As duas se abraçam intensamente, mas o que elas não imaginam era que Castellano assistiu toda essa cena de crime. Meses depois, já em Los Angeles, Sarah estuda suas falas à beira da piscina quando Castellano surge pelos fundos da casa. A mulher vai em direção à porta para permitir a entrada do homem. O motivo de Castellano estar ali é porque ele precisa falar com Alice, mas acaba sendo informado de que ela ainda não voltou do trabalho, e ele decide esperar. Sarah tenta retornar aos seus ensaios, mas é interrompida por ele. Começa a provocar com uma conversa mais direta. Pouco depois, Alice chega e observa de longe a discussão. Castellano decide revelar a razão real de sua visita. Ele viu o que Sarah fez com Max no penhasco. A mulher fria afirma que ele não tem provas e se afasta para pegar uma bebida. O mesmo a segue até o bar, insinuando que talvez Sarah nunca tenha tido uma irmã gêmea e que tudo tenha sido invenção para enganar Alice. Antes que ele termine a frase, a mulher surge em um ato calculado, dá um golpe certeiro em seu pescoço e o mata ali mesmo. Após o choque, Alice pede que Sarah mantenha calma e ajude a limpar o sangue antes que manche o chão. Algum tempo depois, vemos Alice finalmente lançando um livro com seu próprio nome. Durante a sessão de autógrafos, ela olha para cima e vê Sarah na escada rolante, observando com um sorriso orgulhoso. A cena final mostra Alice radiante, cercada de fãs, vivendo o reconhecimento e a liberdade que buscou por tanto tempo.